Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode mudar tudo, uma nova forma de entender o que é sucesso e, principalmente, como encontrar a paz interior. Vamos nos basear na obra de James Allen para fazer essa jornada, que é uma viagem da busca externa para uma descoberta interna. E para começar, olha só essa citação. Ela resume uma experiência que, no fundo, todo mundo conhece. Aquela busca incessante por algo que preencha, seja no mundo, no conhecimento, nas conquistas, e mesmo assim, parece que falta alguma coisa, né? É exatamente desse sentimento que a gente vai partir. Essa sensação de vazio tem um nome, é a fome da alma. É uma necessidade profunda, espiritual, que, convenhamos, nenhum bem material, nenhum status, nenhuma informação consegue saciar de verdade. A sociedade vive nos dizendo para acumular coisas do lado de fora, mas essa fome continua lá, sinalizando que a resposta, talvez, esteja em outro lugar. Mas por que essa busca externa quase sempre falha? Bom, a resposta pode estar no que a gente pode chamar de leis competitivas. A nossa vida, em grande parte, opera nessa lógica. Um estado de conflito sem fim, uma luta por ser melhor, por ter mais. Isso vai desde o nosso trabalho até a relação entre os países. E tem uma analogia simples que ilustra isso perfeitamente. Pensa assim, um monte de pássaros famintos e comida de sobra para todo mundo. O que acontece? Em vez de dividirem, eles brigam. Alguns, mesmo já estando de barriga cheia, protegem a comida não por fome, mas por puro medo de perder. Cada mordida vem com medo. Parece familiar? Pois é, essa cena é um espelho da nossa condição. E aqui vem a parte mais surpreendente, que vira o nosso pensamento de cabeça para baixo. A causa de todo esse conflito não é a falta de coisas, é o excesso. É justamente quando tem mais do que o suficiente para todos que a competição fica mais selvagem. O medo de ficar sem, mesmo no meio da fartura, é o que bota a lenha na fogueira do conflito. E na raiz de tudo isso, a fonte de onde nasce toda essa briga e todo esse sofrimento, existe uma única coisa: o egoísmo individual. É aquele desejo de proteger e satisfazer o eu a qualquer preço. Pode acreditar, desde uma briguinha boba até as grandes guerras, a origem é a mesmíssima. Então, olha só. A gente se depara com dois caminhos totalmente opostos. De um lado, as leis competitivas, que são movidas pelo egoísmo e que, invariavelmente, levam para o medo, para a insegurança e para a dor. E do outro lado, a lei do amor, que é movida pela retidão e que o resultado é paz, segurança e alegria. A escolha de qual lei vai governar a vida de alguém define absolutamente tudo. E aqui está o pulo do gato. A solução não é sair por aí tentando consertar o mundo ou mudar as outras pessoas. A transformação de verdade começa dentro da gente. Antes de apontar o cisco no olho do outro, é preciso fazer uma faxina interna, uma faxina radical. Ok, isso tudo nos leva a uma pergunta bem prática. Se a raiz de todo o problema é o egoísmo, como é que a gente arranca isso de uma vez por todas? Bom, bora ver qual é o caminho prático para essa mudança tão profunda. O caminho proposto passa por 3 grandes portais, ou 3 estágios de entrega. Cada um deles representa um nível mais profundo de purificação do eu. Atravessar esses portais é o processo de desmontar o ego, peça por peça. O primeiro portal é a entrega do desejo. O que isso quer dizer? Basicamente, é deixar de ser escravo dos nossos impulsos mais básicos. É sobre ter o controle das paixões em vez de ser controlado por elas. É o primeiro passo para a gente sair daquele modo reativo, quase animal, e começar a viver com intenção de verdade. O segundo portal, a entrega da opinião, já nos desafia a abandonar o ego intelectual. Sabe aquela necessidade de estar sempre certo, de defender a própria opinião como se fosse a única verdade? É sobre abrir mão disso. É deixar de defender esse eu intelectual para poder se abrir a algo muito maior. E o terceiro e último portal é a entrega do próprio eu. E esse é o passo mais profundo de todos, é a renúncia completa do interesse pessoal. É entender que, no fundo, nada é meu de verdade e tomar a decisão de viver, não para si, mas para um bem maior. É aqui que o egoísmo finalmente se dissolve. E qual o resultado de atravessar esses 3 portais? É o que a gente pode chamar de reino dos céus. Mas calma, não é um lugar para onde se vai depois da morte. É um estado de consciência que se alcança aqui e agora. É uma maneira de ser e de estar no mundo onde aquela luta constante pela sobrevivência e por validação simplesmente acaba. E quem vive nesse estado começa a manifestar qualidades que são conhecidas como os frutos do espírito.
amor, alegria, paz. Mas o segredo é não pensar nelas como metas que a gente precisa alcançar, mas sim como qualidades que simplesmente florescem naturalmente quando o ego sai do caminho. Portanto, a solução final, o ponto crucial de tudo isso, é entender que a verdadeira paz e a verdadeira realização não vem de ganhar mais coisas, mas de abrir mão completamente do eu. A chave é o abandono incondicional do ego. É um grande paradoxo. É só perdendo o eu que se encontra o todo. Certo. Mas como isso ajuda na vida prática, no dia a dia? Essa mudança de foco da autopreservação para a autoentrega simplesmente liberta a pessoa da ansiedade, do medo, da luta. Quando a pergunta deixa de ser o que eu posso ganhar com isso e passa a ser como eu posso servir, as necessidades da vida começam a ser supridas de forma natural, sem esforço. E para fechar, essa ideia poderosa resume tudo. Ao focar no estado interior, na busca pela retidão e pelo alinhamento com a lei do amor, as necessidades externas da vida, comida, abrigo, segurança, são acrescentadas. Elas se tornam uma consequência natural e não o objetivo de uma luta desesperada. Bom, esperamos que essa análise sobre o caminho para a paz interior tenha iluminado algumas ideias. Continue acompanhando o nosso canal para mais reflexões profundas sobre conceitos que têm o poder de transformar vidas. E já sabe, né? Se inscreva agora para não perder o nosso próximo conteúdo. Gratidão!